Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu quero agradecer a você que tem assistido as mensagens, que tem compartilhado. E eu quero, desde já, deixar um versículo aqui, que está lá em João, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: estava enfermo um certo homem que se chamava Lázaro e era da aldeia de Betânia, irmão de Marta e Maria. Somente até aqui. Olha, essa passagem nos fala de um homem que se chamava Lázaro, estava enfermo e ele era amigo de Jesus. A Bíblia diz que Jesus havia se retirado com seus discípulos para um lugar distante, pois algumas pessoas estavam querendo apedrejá-lo porque ele começou a operar milagres e porque ele se declarava o Filho de Deus. Eles achavam que ele estava blasfemando e que não podiam deixá-lo continuar, conseguindo, conquistando discípulos, seguidores. As pessoas estavam seguindo Jesus. E aí algumas autoridades políticas não concordavam com algumas autoridades políticas e religiosas, não queriam aceitar aquilo. E os discípulos levam Jesus para um lugar distante. Mas ele recebe a notícia que seu amigo estava doente. E ele fala assim: olha, é preciso ir até Betânia. E os discípulos falam assim: Senhor, você está doido? Se a gente for para lá, eles vão te matar. Ele fala: olha, eu tenho que ir lá. E aí começa a dialogar com os discípulos e volta para Betânia. E quando chega lá, ele encontra Marta e Maria. Primeiro vem a Marta e ela fala: Senhor, se tu tivesse chegado antes, o nosso irmão não tinha morrido. Jesus apenas ouve e fala: crê somente. Maria também vem até ele, fala a mesma coisa. E Jesus chega e pergunta: onde está o defunto? Onde está o corpo? E eles então apontam para um lugar onde estava o túmulo. O túmulo era tampado com uma pedra. E aqui Jesus toma algumas atitudes que eu quero deixar para a sua reflexão. Primeiro, ele chega e ele começa a agradecer ao Pai. Ele fala: Pai, graças te dou por teres me ouvido. Nós temos que pegar o hábito de ser gratos a Deus. Aqui o milagre ainda não tinha acontecido, mas Jesus já estava agradecendo ao Senhor por algo que ainda não tinha sido efetuado. Mas ele creu no milagre e ele agradeceu antes da hora. Começa a partir de hoje a agradecer antes da hora por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida, e você vai ver o que ele pode fazer. Segundo, Jesus chega e fala assim: tirai a pedra. A pedra é o que estava tampando o defunto, estava cobrindo o defunto. Jesus podia muito bem remover a pedra, ele tem todo o poder, ele é dono de todo o poder. Mas ele manda as pessoas que estavam ali tirar. Por quê? Porque tirar a pedra somos nós que temos que tirar. O Senhor não vai fazer aquilo que está ao nosso alcance. O impossível é com ele, mas o que está possível somos nós que temos que fazer. Ele manda os discípulos remover a pedra, as pessoas que estavam ali. E eles removem. E eu quero te perguntar nesse dia de hoje: qual é a pedra que você precisa remover para alcançar o seu milagre? Qual é a pedra que você precisa remover para alcançar aquilo que você tem pedido a Deus? Começa a ser grato ao Senhor por algo que Ele ainda não fez. E começa agora a refletir qual é a pedra que você precisa remover. Talvez seja a pedra do egoísmo, do perdão. Talvez seja a pedra de algo que você está sentindo no coração que precisa fazer. Talvez seja alguém que você precisa procurar e se acertar com essa pessoa. Não sei qual é a pedra que você precisa remover, mas o Senhor está nos falando claramente: remove a pedra, que Ele remove o milagre, que Ele opera o milagre, né? Oh, que maravilha essa mensagem. E aí eles removem a pedra e aí o milagre acontece. A Bíblia diz assim: e Lázaro saiu para fora. O Senhor fala, depois que a pedra é removida: Lázaro, sai para fora. Lázaro, a irmã de Lázaro, fala assim com Jesus: Jesus, já tem 4 dias, já cheira mal, porque o defunto já tinha 4 dias, né? Provavelmente já estava quase entrando em estado de decomposição. Mas a Bíblia diz que ele sai andando como se fosse uma múmia, né? Com os pés e mãos atados. Significa o quê? Existia um hábito naquela época de envolver o defunto em fitas, como se fosse fita de múmia mesmo. E Lázaro sai andando como se fosse uma múmia, e o milagre acontece. E todos aqueles que estiveram ali presenciaram aquele milagre. Mas primeiro, agradeça antes de acontecer e reflita sobre qual a pedra que você precisa remover. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.